Olá, sétimo ano, tudo bem? Estão lembrados de mim, né? Professor Rafael, de Geografia. Muito tempo que a gente não se encontra, espero que estejam todos muito bem, se cuidando, porque a hora é de se cuidar. E aí, estamos aqui então a partir deste canal do YouTube do nosso Colégio Piaget. A gente vai estar disponibilizando para vocês esta ferramenta de videoaulas que hoje estaremos revisionando o que a gente já estudou, na verdade o que foi a nossa última matéria estudada, e também iremos corrigir as atividades que já foram repassadas para vocês neste período de isolamento que estamos passando, ok? Eu estou aqui aberto com o nosso livro digital. Vocês em casa podem estar abrindo o livro de vocês, acompanhando junto com o livro, fazendo observações, grifando no momento que eu pedir, ok? Então a gente já pode abrir lá no capítulo 2, a população brasileira. Foi um capítulo, né, que a gente já fez a introdução dele. Vamos estar revisionando aí um capítulo que vai mostrar aí a formação da população brasileira, como que ela se deu, e essas características da formação. Ela está muito enraizada hoje na nossa forma de socializar, né, na forma como nós desenvolvemos a nossa sociedade, caracterizamos a nossa sociedade. Isso veio de onde? Lá da formação do século XVI da população brasileira. E esse foi o primeiro encontro com o capítulo 2, né? E aí, já lá naquela primeira parte, a formação do povo brasileiro, ele já deixa bem claro aqui pra gente que é um povo miscigenado, né? A primeira palavra que nós aprendemos nesse capítulo 2, né? Miscigenação. O que é miscigenação? Uma mistura de povos, né? Dizer que o Brasil é um país miscigenado significa dizer que a gente teve o quê? Uma mistura de povos, e essa mistura foi acarretando o quê? Na atual sociedade brasileira. E os responsáveis por isso foram quem? Primeiramente, aqueles que já viviam aqui, né? Eram donos da terra do Brasil antes da chegada do europeu. Os nossos indígenas, primeira população brasileira, os índios. Depois vieram os europeus colonizadores. E depois, por último, trouxeram quem? Escravizados da África, os povos africanos. Então, misturou esses três, né, o indígena, o europeu e o africano, miscigenou a população brasileira, e hoje está aí. A característica nossa é essa, dessa miscigenação, essa mistura de povos, vindo características dos índios, do europeu e do africano. Primeiro a gente já falou dele, né, que foram os indígenas, os que já habitavam o nosso território brasileiro, com a chegada dos europeus. E aí, como é que foi esse primeiro contato, né? O primeiro contato foi aquele contato meio de desconfiança, de coisas novas, do desconhecido. E a partir daí, quando o europeu começa a adentrar, encontrar novas tribos, a coisa começa a ficar feia, né? Começa a ter os conflitos, já existiam os conflitos entre tribos rivais indígenas. O europeu se alinha a determinadas tribos, que vai combater a tribo inimiga daquela aliada europeia, e aí ele vai criando, né, essa jogada de criar alianças com as tribos indígenas até ir conquistando o seu território. Alianças que eram benéficas para o indígena? Não, né? A gente sabe que essas alianças a princípio parecia que teriam um certo benefício, mas na verdade só de ter um contato com o europeu, o colonizador, as doenças transmitidas pelo colonizador já geram um impacto no óbito indígena, assim, absurdo, né? E por outro lado, né, a enganação de transformar o indígena em mão de obra escrava, enfim, pontos extremamente negativos para essa relação indígena perante o europeu. Mas esse primeiro contato, então, foi uma coisa assim, meio aquela jogadinha do colonizador. E aí ele foi percebendo que o indígena vivia como aqui nesse novo mundo, né? O indígena, ele era dividido tinha as tribos que eram mais voltadas para a atividade de agricultura, tinha o da caça e da pesca. Dentro da própria tribo você tinha essas subdivisões baseadas em gêneros, as mulheres ficavam com a agricultura, o homem a caça e a pesca. Enfim, a partir daí a gente começou então a desenvolver essa nossa sociedade perante, né, a visão do colonizador e em cima da cultura colonial, mas ao mesmo tempo a gente trouxe o que da cultura indígena, né? A gente herdou dele os costumes, alguns costumes como pratos típicos, né? A mandioca,
o milho. A gente tem também nomes indígenas batizando cidades ou até mesmo pessoas. Enfim, a gente tem artesanatos, e a culinária é a que tem uma maior força desses vestígios do passado dos povos indígenas para a nossa atualidade. E aqui nessa primeira parte, então a gente tem um pouco falando sobre isso. A gente tem tiveram em torno de 4 a 5 milhões de indígenas que viviam no Brasil, e todos viviam aonde no Brasil? Na região litorânea, né? E aí o processo de colonização se deu pelo litoral. Então quando o europeu começa a ocupar o litoral brasileiro, e essa ocupação não se dá de forma violenta, e os indígenas vão fugindo para o interior e começam a ocupar o interior. E quanto mais a colonização vai adentrando o interior, mais o indígena vai fugindo e indo para o interior, centro-oeste, norte do Brasil. E aí então a gente tem neste processo de colonização, né, desde a escravização dos indígenas até a morte por simplesmente o fato de ter esse primeiro contato aí. Hoje o que resta dos indígenas? Hoje a gente resta aí 800 a 900 mil indígenas no Brasil, de 4 a 5 milhões para menos de 1 milhão hoje, dá nem 1%, né, da população brasileira hoje é composta por indígenas. O indígena vai ter o quê? Leis que favorecem as questões até mesmo de segurança do próprio indígena sobreviver no Brasil, né? Leis como criação de reservas indígenas, e lá ele vai ter toda uma assistência do Estado para poder prosperar naquela reserva. A reserva ela tem como um papel de gerar uma segurança para o indígena, para que o homem chamado homem branco não vá dominando e sufocando aquele indígena, acabando com todo o seu desenvolvimento histórico, cultural. Então se cria as reservas indígenas para preservar as questões indígenas, e ali o Estado vai dando essa assistência, né? Vai dando a segurança, a saúde, a educação daqueles indígenas, para eles continuarem se sustentando e valorizando a sua cultura indígena. Então a gente tem hoje reservas indígenas espalhadas no território brasileiro inteirinha, mas a gente tem a grande concentração no norte do Brasil. Por quê? Porque além da floresta natural que favorece essa forma de vida, né, que remete ao passado indígena, a gente tem também o deslocamento do indígena do litoral para o interior por causa do processo de colonização. Aqui na página 41 a gente vai ter um gráfico explicando sobre isso, a evolução da população que se autodeclara indígena, que se assume como indígena. Aonde que elas vivem hoje, reparem, a grande maioria ainda vive, né, na zona rural. A gente teve um índice, né, um crescimento na área urbana muito grande, depois uma forte redução e um aumento das áreas rurais. Por que esse aumento? Por causa, nessa virada do século, né, 20 para 21, a gente teve políticas mais voltadas para o indígena, né, uma política voltada aí para a prosperidade indígena. Então o homem que se autodeclara indígena, ele volta para sua tribo, para os seus povos, porque ali agora tem uma nova forma de se fazer política para eles. Ali eles conseguem prosperar, não precisa ir para a cidade em busca de uma nova vida. Por isso que a gente tem essas redução do índice. O indígena na área urbana reduziu, o indígena na área rural ele aumentou. Aqui tem uma curiosidade, depois vocês vão ler aí, a motivação toponímica na escolha dos nomes geográficos. Né? Que cidade que vocês conhecem com o nome indígena? Né? Toda cidade começa com Ita. Ita é pedra, né? A gente sabe que é um nome baseado no linguajar indígena, principalmente no ramo principal que é o tupi. Então, depois vocês dão uma lidinha sobre essa aí. E tem até aqui para refletir: ao caminhar pelas ruas da sua cidade, é possível encontrar algum nome indígena em suas ruas, prédios e monumentos? Em Belo Horizonte a gente encontra isso. Onde vocês moram, no bairro, tem alguma rua, algum clube com nome indígena? Ou vocês têm algum parente que mora em alguma cidade com nome indígena? Alguma Ita, Itatiaia, Itacolomi,
Itabirito, Itabira, enfim, várias cidades aqui em Minas Gerais principalmente. O próximo povo que vamos dizer responsável por essa miscigenação foi o europeu português. A vinda dos portugueses ao Brasil foram os nossos colonizadores, lá do século XVI. Com a chegada do português aqui, começa então a desenvolver, porque eles foram os colonizadores, o colonizador é que vai impor a sua cultura, que vai impor os seus costumes, porque quando eu imponho a minha cultura, o meu costume, fica mais fácil de eu dominar aquele território conquistado, entendeu? É por isso que o português já chegou impondo. Ele não quer nada do nativo que se desenvolva, que cresça, que ganhe espaço. Por quê? Porque quando eu chego e vou colonizar, eu estou dominando, fica fácil para mim. Então ele já chegou impondo a sua língua, né? A principal herança nossa é a língua portuguesa. Ele impôs a sua religião, é o catolicismo, é o maior país católico do mundo hoje é o Brasil, imposto pela colonização portuguesa. A gente tem uma culinária, a gente vai ter danças típicas folclóricas, enfim. O maior legado deixado, então, vai ser a língua portuguesa. A número 1, a gente tem um texto que fala o seguinte: uma das coisas que mais chamava a atenção no passado, até hoje, atrai o olhar de muitos visitantes estrangeiros, é a composição racial brasileira, fortemente marcada pela miscigenação, da qual, em graus variados, a depender da região do país, sobressai a componente de origem africana. Não é preciso ser antropólogo, sociólogo ou acadêmico de qualquer tipo para notar tal característica. Análise afirmativa. O Brasil é um país miscigenado. O que significa dizer? Nós somos um país constituído por uma mistura de povos, o indígena, o europeu e o africano. Esses três pilares principais é que formaram as características do povo brasileiro, ok? Número 2 aí, relaciona a imagem apresentada e o gráfico 1, que trata da evolução da população indígena no Brasil. O gráfico 1 é aquele lá que a gente falou, né, que aumentou o número, o gráfico 1, aquele que aumentou o número da população indígena rural com relação à urbana. E aí a perguntinha da 2 é: relacione a imagem apresentada e o gráfico 1 que trata da evolução da população indígena no Brasil. O que a gente pode falar aqui? Está crescendo o número de indígenas na zona rural, por quê? Porque hoje existe um tratamento, políticas indígenas, que faz com que o índio possa sobreviver, possa se desenvolver de acordo com a cultura vivenciada por ele. Apesar de, óbvio, que a gente não pode deixar de lado os conflitos que ocorrem, né, no campo, principalmente com relação ao indígena hoje no Brasil, mas nos últimos 10, 15 anos a gente teve esse aumento de indígenas porque políticas foram criadas voltadas para essa população. E aqui na imagem a gente pode relacionar o quê? O europeu dando ordens, né? O colonizador dando ordem para o indígena, explicando para ele o que se deve ser feito de acordo com a visão europeia, de acordo com o seu interesse europeu, e não de acordo com a necessidade do indígena, né? Ou seja, a escravização do indígena perante o colonizador. Cite 2 fatores contribuíram para a pouca expressividade do número de indígenas no montante da população brasileira. Ora, qual foi a causa principal de óbitos, da mortalidade dos indígenas brasileiros? 4 milhões para menos de 1 milhão. O que gerou isso? Né? Os conflitos perante o processo de colonização, o contato com novas doenças, a escravização do indígena, até mesmo o conflito entre eles, apesar de ser um número, nessa estatística de mortalidade ser baixíssima, se comparando às outras ações, mas teve também os conflitos internos. Relaciona o processo de colonização do Brasil com a maior presença de imigrantes portugueses em nosso território. Ora, quem foi o colonizador responsável? O principal foi o português. Então, se Portugal chegou aqui no século XVI, colonizou, né, de forma de uma colonização de exploração, com o objetivo apenas de explorar, logo, eles dominam o território, eles impõem à força a sua cultura para facilitar a dominação, e vai, a partir disso você começa a ver
que as características portuguesa começam a se formar junto, né, com a indígena e com a africana no território brasileiro, e isso faz com que a presença do imigrante europeu, apesar de que a gente teve um número de africano muito maior do que a presença portuguesa é que ditou a regra, porque ele foi o colonizador, ele foi o dominante, ele se impôs sobre a indígena e a africana dentro do nosso território, mesmo sendo uma proporção bem menor do que a africana. Então, qual que é o motivo de ter a maior presença de imigrantes portugueses no nosso território? Porque eles que foram responsáveis pelo processo de colonização. Lá na página 63, pessoal, eu pedi para vocês estarem fazendo esse exercício também, o 1, 2 e o 3, então a gente vai estar corrigindo ele agora. E a pergunta número 1 é: caracteriza os principais grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. Ora, a gente teve os indígenas como os povos originários, a gente teve o chamado homem branco pelo europeu colonizador, tivemos os negros sendo representados pelo grupo dos africanos. Cada um dos três trouxe para a formação da nossa sociedade características culturais, costumes e outras formas. Número 2, analise o gráfico a seguir. Olha só, imigrante, aquele que entra, imigrante, interno. A gente teve um aumento em 1880, a partir de 1880, olha, 1890, 1910, sobe de novo, 1930, diminui novamente. Explica o aumento do fluxo de imigrantes entre o período de 1880 a 1910. Então, esse pico, esses dois picos aqui, o que aconteceu neste período? A gente tem o que? A abolição da escravatura, né? Abolir a escravidão. E aí, os negros africanos estão libertos, não vão mais trabalhar na colheita. O dono da colheita não vai contratar o negro liberto. Ele vai o quê? Vai oferecer emprego para o de fora. E isso de fora é o imigrante europeu. Então, entra muito imigrante europeu porque tem muita oferta de emprego, porque acabou a mão de obra escrava. E eles não querem contratar escravos, né? Deixa os escravos falar: quem sou eu para pagar um salário para o escravo? Este era o pensamento da época. Eu vou dar dinheiro para essas pessoas sem almas, né? Como eram vistos os escravos neste período. Muito triste essa condição, mas é real, infelizmente, e era a forma de se pensar na época, né? Quem sou eu? Não vou contratar um negro ex-escravo, vou o quê? Contratar um europeu que está chegando. Então abre-se a nossa fronteira para o imigrante europeu, e aí que entra uma grande leva de vários europeus, principalmente o italiano, neste período que era uma economia cafeeira, né? A economia cafeeira era muito forte no país. Então o aumento de fluxo de imigrantes foi principalmente pelo fim da abolição da escravatura, tira a mão de obra negra escravizada e entra o europeu para substituir como uma mão de obra assalariada. E o negro foi para onde, professor? Fica sem emprego, fica solto no mundo, vamos dizer assim, vai para a cidade, ninguém não consegue emprego, ninguém oferece, o Estado não oferece uma ajuda para ele poder, né, prosperar, não se cria nenhum direito a ex-escravo para ele poder prosperar sozinho, e aí a gente começa a ter todos os problemas relacionados ao negro no Brasil, né, sendo o maior índice, ocupando, né, esses altos índices de desigualdade social no país. 3. Relaciona a lei de cotas criada por Vargas com a redução de imigrantes no Brasil. A lei de cotas foi na década de 30, né, Getúlio Vargas, no início do seu governo, onde a gente pegou uma crise muito forte em 1929, a crise lá dos Estados Unidos, queda da Bolsa de Nova York, e de cotas de imigrantes, onde ele reduz o número drasticamente da entrada de imigrantes no Brasil. Lembra, a gente estava falando da oferta de emprego no campo, onde muitos europeus vieram trabalhar no Brasil. Quando a gente pega a crise, então Getúlio Vargas cria essa lei, fecha-se a fronteira, não deixa mais qualquer tipo de estrangeiro entrar. Para o português ele ainda flexibiliza a entrada, mas o restante, o asiático, o europeu, ele corta isso aí, porque a gente já tinha um excesso de mão de obra muito grande no Brasil, a gente está em crise econômica, então se eu receber mais gente, como que eu vou sustentar?
essa galera toda que está chegando. É um problema socioeconômico do país. Então ele criou essas leis para poder dar uma segurada na entrada de imigrantes por causa da crise de 1929. Ok, pessoal? Então, se inscrevam no canal da nossa escola do Piaget, que a partir daqui a gente vai estar trocando essas informações, essas videoaulas com vocês, ok? Valeu, rapaziada. Um abraço.